Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar como ir para a Lua, né? O pessoal fala que o homem não foi à Lua. Tem até um influencer aí muito famoso brasileiro que fala: o computador naquela época era pior do que a calculadora, como é que os caras foram para a Lua, blá blá blá. E ele não sabe que ir para a Lua é relativamente simples, né? Então aqui eu vou pôr aqui. Eu vou fazer isso aqui no Paint, né? Tô fazendo sem script nem nada, então quem tiver paciência aqui, fica, né? Eu posso demorar um pouquinho. Mas aqui está a Terra, tá? Vamos ver a Lua. Vou fazer a Lua preta. Aqui está a Lua, ok? O primeiro desafio, sair da Terra, né? A Terra, ela tem a gravidade, né? Que nos mantém presos no chão, né? Então vou fazer aqui como se fosse o chão, ok? Além disso, ela tem atmosfera, né? O que é a atmosfera? São os gases aí né, que estão presos aí na Terra, né? E se você anda muito rápido, né? Um foguete, por exemplo, você vai bater, né, nas partículas de gás aí da atmosfera, né? O que gera muito calor, né? Por isso que quando um objeto volta do espaço, né? Ele pega fogo, né? Você vai ver que uma cápsula voltando de algum lugar, parece um meteoro caindo e tal, né? Então, um foguete, vamos dar a cor do foguete. O foguete normalmente o que acontece? Ele tem vários estágios, ok? Vamos supor que 3 estágios e uma cápsula. Peraí. Vou desenhar aqui, ó. Aqui é a cápsula. Imagina que isso aqui é um foguete. Cada um desses estágios vai ter um outro motor aqui e tal. Tem várias configurações do foguete, né? Por que o foguete tem estágios? Aqui, ó, é onde os astronautas vão. Isso aqui eu estou simplificando muito, né? Igual eu falei, tem várias configurações. Por que o foguete tem vários estágios? Porque quanto mais pesado, né? Mais massa e mais peso uma coisa tem, mais difícil né? Você fazer ela acelerar, né? A inércia e tal, e também, igual eu falei, né? Tem o atrito aqui com a atmosfera, né? Então, e o foguete ele é praticamente essa parte aqui de baixo aqui, ó, ela é praticamente puro combustível. Né? O peso, a maior parte do peso é combustível, né? Tem os motores, mas o peso maior mesmo é combustível. E o que sobra no espaço é o que chamam de payload, né? No caso aqui de um foguete tripulado, vai ser os astronautas, a cápsula, o que for. No caso de um foguete não tripulado, vai ser um satélite, né? Tudo mais, né? O foguete normalmente ele vai usar, ele pode usar, né, combustível líquido, né? Que na maioria dos casos hidrogênio líquido, oxigênio líquido, eles ficam em tanques separados e na queima, né? Eles juntam na queima, né? Mas o que acontece? Vamos supor que isso tudo aqui é um estágio, né? E eu vou gastando aqui, vamos supor que isso aqui, ó, vou fazer aqui
uma onda aqui, ó. Imagina que isso aqui é o meu combustível. Tá dentro do foguete meu combustível, né? E eu vou gastando meu combustível, ó. Vamos supor que essa parte aqui eu gastei essa parte inteira do meu combustível, né? 1/3 do meu combustível, ok? Eu continuar carregando essa parte aqui vai reduzir muito a eficiência do meu foguete, né? Então os foguetes ele tem vários estágios justamente para isso. Acabou de gastar esse combustível aqui, ele separa essa parte aqui, joga ela não, né? Ela fica para trás no espaço, né? Vai cair no mar, em algum lugar aí na Terra. E essa parte aqui, ó, vai continuar gastando combustível, né? Para sair, né, aqui da atmosfera, né? Vamos fazer o foguetinho aqui. Aqui no foguetinho. Normalmente, né, ele vai numa trajetória assim, né? Porque ele começa reto, né? A gente vê o foguete sendo lançado reto para cima, assim. Se você olhar, quando ele chegou um pouquinho mais para cima, né, ele começa a pender para o lado, né? Isso aqui é o que eles chamam de gravity assist, né? Ele vai caindo para o lado e a própria gravidade da Terra, né, vai colocando ele na trajetória correta, né? Sem ele precisar, né? Sem precisar de uma calculadora gigante, nem nada. Isso aí os próprios engenheiros podem fazer o cálculo na Terra mesmo. O foguete ele pode ter essa trajetória aqui, ó, sem computador de bordo, sem ninguém lá dentro, apenas com a aerodinâmica, a forma que ele saiu e tal, ele pode ter essa trajetória. Então imagina que esse foguete está aqui, ó, e ele tá, essa parte aqui, ele precisa de um motor muito forte para fazer duas coisas: vencer a gravidade da Terra, ok? E passar por essa camada de atmosfera, né, que vai gerar muito calor aqui, ó, calor, porque está na velocidade de uma bala, né, batendo aqui nessas partículas aqui de ar e tudo mais, né? E aí, vamos supor que o nosso foguetinho aqui, ó, ele saiu aqui, ó, ele está aqui, né? Se ele está aqui, né, ele fez essa curvinha, ele está aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai cair de novo na Terra, ok? Se ele simplesmente acelerar no sentido que ele está indo, né? O que vai acontecer? Esse arco aqui, ó, vai ficar maior, né? Ele vai cair mais longe. E aí vai cair mais longe. E se ele chegar a uma aceleração correta, né? Eu não vou lembrar um número aqui, porque igual eu falei, estou sem script aqui. Mas se ele chegar na aceleração correta, não é que não tem gravidade aqui. Tem gravidade aqui. Ó. A gravidade da Terra, né, por exemplo, ó, a Lua está orbitando a Terra. Né? Por que a Lua está orbitando a Terra? Por causa da gravidade da Terra. Né? Então o nosso foguetinho, se ele chegar na velocidade correta, tá muito... Nosso foguetinho chegar na aceleração correta, né? Em vez de ele cair na Terra, ele vai entrar em órbita, né? Então, o nosso foguetinho aqui está aqui em órbita, nosso foguetinho feliz da vida, em órbita, ok? Aqui nosso foguetinho em órbita, parece um peixe, mas é um foguetinho. Vamos supor que esse primeiro estágio aqui, né,
um motor muito forte, gastou, sei lá, muito combustível e tal. E vamos supor que gastou o segundo estágio também. Ou não, o primeiro estágio para ficar fácil. E ele está aqui em órbita, certo? Depois que ele está em órbita, ele vai continuar dando voltas aqui na Terra infinitamente, né? Pode ser que a órbita dê uma decaída, ele precise de, né? Por exemplo, a estação espacial está nessa situação, ela está orbitando. Aí eles falam que às vezes dá uma decaída na órbita, a órbita fica um pouco mais perto, aí o foguete liga aqui, o foguetinho aqui, ó, um segundo, aumentou a velocidade de novo, continua. Então, assim, teoricamente é como se ele ficasse aqui orbitando infinitamente, né? Aí eles, se você pensar, né, o espaço, né? O espaço é... Nossa, esse dado ficou horrível. Mas o espaço é tridimensional, né? Então vamos supor que a Terra está aqui, a Lua está aqui. Né? A gente pensa que tem que a distância, né, é imensa, né? A gente pensa que tem que dirigir, acertar a Lua e tudo mais, né? Mas se o foguete saiu aqui, ó, numa trajetória, né, que foi calculado na Terra, que não precisa ter nenhum computador, dá para um nerdzinho fazer isso num caderno e tal, ele pode estar, tá aqui a Terra e aqui a Lua, e o foguete está aqui orbitando, ó, no mesmo plano, ok? Outra coisa, eu não estou falando que as missões Apollo fizeram dessa forma, mas eu estou falando de uma forma didática. O foguete e a órbita lunar, né? Então aqui, ó, no mesmo plano, é no espaço 3D, mas eles estão no mesmo plano, né? Igual aqui, ó, está sendo demonstrado aqui. E o que acontece com o meu foguetinho se ele ligar de novo? Vamos supor que esse estágio aqui já foi pro saco, né? A partir do momento que esse primeiro estágio foi pro saco, tem duas vantagens. Uma, ele já está no espaço, então ele não tem que combater aqui, ó, a atmosfera da Terra, né? E outra coisa, ele está no espaço, né? Então, se ele aumentar aqui, ó, se ele ligar esse segundo estágio, o que vai acontecer? Essa órbita dele aqui vai aumentar, tá? Né? Porque ele está aqui perpetuamente e tal. E as pessoas notaram que é o seguinte, vamos supor que esse foguetinho queima aqui, ó, aumenta aqui a velocidade, aqui de um lado da Terra, o que vai acontecer é que essa órbita vai começar a aumentar do outro lado, ok? E a Lua, né, tá aqui rodando, né, em volta da Terra, né? Então, vamos supor que eu quero chegar lá na Lua, ok? Eu vou ter, né, que atingir, não onde a Lua está agora, né, porque tem uma viagem de 3 dias e tal, eu tenho que atingir onde a Lua, né, vai estar no futuro, né? Mas assim, né, isso parece ser muito complicado, mas não é tão complicado para um cientista na Terra, sem nenhum computador e tal, saber que daqui a 3 dias a Lua vai estar aqui, ou então daqui não sei quantos dias a Lua vai estar aqui, ou o que for, né, onde a Lua vai estar, né? Ok? E aqui está o nosso foguetinho. Quando ele aumenta a velocidade, na direção que ele está indo, então, aumentou a velocidade na direção que ele está indo. A órbita, né, que era redonda, ela vai começar a ficar elíptica. Quanto mais ele aumenta a velocidade, mais essa órbita se torna elíptica. Ou seja, o foguete está aqui na Terra, ele não está aumentando, ele está orbitando a Terra aqui bem próximo, a Lua está lá longe. Ele está fazendo aqui a manobra
do lado da Terra, aumentando a velocidade dele na direção que ele está indo, na direção da órbita. Quer dizer, não precisa de nenhum computador super avançado, nem nada. Um engenheiro, qualquer um engenheiro pode fazer esse cálculo lá na base, lá antes e tal. Na medida que essa órbita elíptica vai aumentando, ela cruza aqui, ó, com a órbita da Lua, ok? Quando o foguete, né, depois de ter aumentado, feito essa manobra de cruzar aqui com a órbita da Lua, vamos supor que ele gastou agora o nosso segundo estágio. Ele solta o segundo estágio. No caso do Saturno V, né, esse estágio do meio estava aqui, ele fez algumas manobras de reacoplar em volta aqui da Terra, né, e tudo. Mas aí o nosso foguetinho, ele vai aqui na órbita elíptica dele, né? E aí, o que vai acontecer? A gravidade da Lua vai interagir com o nosso foguetinho, né? Então essa órbita elíptica aqui vai acabar mudando um pouco. Então essa órbita elíptica que estava aqui, ó, vai, sei lá, ficar assim, vai mudar um pouco, ok? Pela essa interferência aqui, ó, da gravidade da Lua. Quando ele se aproximar um tanto suficiente da Lua, a gravidade da Lua vai afetar ele mais, né? Quanto mais próximo, mais afeta, né? E o que acontece? Nesse tempo, né? Vou fazer aqui a Lua aqui pequenininha. O nosso foguetinho, ó, passando aqui, ó, perto da Lua, ok? Se não fizer nada, se o nosso foguetinho não fizer nada, ele vai passar pela Lua e assim, né? Isso aqui é o tempo de contato, né, com a Lua. Aqui, ó, é a hora que eles chamam de hora de escape, né? Aqui o contato, aqui o escape, né? E aqui é o meio, tá? O meio desse tempo. Vamos supor que esse tempo que ele está próximo da Lua vai durar, vamos supor, 4 horas, ok? Se ele não fizer nada, ele vai ficar 4 horas perto da Lua, vai escapar, porque ele aumentou muito a velocidade aqui, ele está muito rápido. Então ele vai passar perto da Lua, ele vai ser afetado pela gravidade da Lua, mas a Lua não vai conseguir capturar ele, então ele vai escapar. No que ele escapa, né, vamos supor que ele escapou aqui, ó, ok? Ele escapou aqui. Ele volta para a Terra de graça, ele não precisa mais ligar com o foguete, não precisa mais fazer cálculo, não precisa do supercomputador, não precisa de nada. Ele simplesmente ligou aqui, ó, o foguete pela segunda vez. A primeira vez que ele ligou foi para sair da Terra e fazer a órbita. A segunda vez que ele ligou foi para fazer aqui a translação aqui para a Lua, ok? Ligando aqui, ó, reto aqui, ó, sem precisar de computador, sem precisar de nada. Se ele não fizer mais nada, ele volta para a Terra de graça e aí é só ele frear que ele cai na Terra, né? Vou desenhar de preto aqui. Vamos supor que ele foi lá, viu a Lua, oi Lua, voltou, freou, ele cai na Terra, ok? Como que um foguete freia? Tá aqui o nosso foguete. Agora eu vou fazer do contrário. Como que o foguete acelera e freia, né? O foguete acelera se ele ligar os motores em relação, né, no mesmo sentido que está o movimento dele, ok? E ele freia se ele ligar os motores dele no sentido contrário, né,
sentido contrário de que está o movimento dele, né? Então, como que o foguete freia no espaço? Ele foi lá, voltou, chegou aqui, ó. Basta ele virar ao contrário e queimar, né? Queimar e ligar os motores na direção contrária do movimento dele, né? A órbita elíptica dele vai começar a diminuir. Deixa eu fazer de outra cor, que senão não fica legal. Vamos supor de roxo. A órbita elíptica dele vai começar a diminuir, tudo isso aqui perto da Terra, tranquilo, tá? Diminuir, diminuir até ficar redonda de novo. E aí diminui mais ainda até que cai na Terra, ok? Então não precisa de cálculos exorbitantes, não precisa ser um gênio, não precisa de um computador, nada. O que precisa é de muita, muita, muita engenharia, muita coragem dessas pessoas que estão aqui dentro dessa cápsulazinha. Mas agora vamos supor que o nosso foguetinho aqui, ele não quer voltar para a Terra, ele quer parar na Lua, ok? Ele está vindo aqui nessa trajetória, ele vai escapar, né? Vai voltar para a Terra, porque se vocês pensarem, né, o foguetinho está aqui, mas a Lua está orbitando a Terra, né? Então a gente tem essa perspectiva que ele está num movimento diferente, mas na verdade, né, ele está meio que orbitando a Terra aqui, porque se a Lua está orbitando a Terra e ele está aqui, né, ele está mais ou menos a mesma coisa orbitando a Terra. Se ele queimar ao contrário, né, tá aqui o movimento dele, né? Se ele queimar ao contrário do movimento dele, né, ou seja, frear, o que vai acontecer ali perto da Lua? Vai acontecer o seguinte: essa órbitazinha elíptica não, né? Essa órbitazinha que não finaliza aqui, né? Que é a órbita elíptica que vai voltar para a Terra, ela vai acabar reduzindo, 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 até que ele tem uma órbita na Lua. Então, sem nenhum cálculo, sem nenhum computador, sem nada, 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 o cara está orbitando a Lua. Olha que maravilha, é só ele queimar ao contrário, que ele está orbitando a Lua. Nós estamos vendo ele orbitando a Lua aqui, né? E aí é a mesma coisa quando ele está orbitando a Terra. Se ele não fizer nada, ele vai ficar orbitando a Lua para sempre, ok? Agora, e se ele quiser pousar na Lua? É a mesma coisa do retorno para a Terra. É só ele continuar queimando, né? Queimando quer dizer, né, o foguetinho ligado. Queimando ao contrário do movimento, porque o movimento está aqui, ó, ele está orbitando. Se ele for queimando ao contrário do movimento, essa órbita vai diminuir, diminuir, vai cada vez mais próximo, até uma hora que ele cai na Lua. Pronto, ele cai na Lua, tá? Agora eu vou fazer aqui, ó, o chão da Lua. Normalmente quanto, né, o mais pesado é para tirar da Terra, o segundo mais pesado é para te levar para a Lua, para Marte, ou o que for. E esses últimos aqui são muito leves. O de descer na Lua, né, ele é muito leve. Ele é uma coisinha assim, ó, com umas perninhas aqui, ó, para ele não. Por isso que eu não gosto muito do design da Starship, né? Porque ela é alta, né? E normalmente muito alto, né? O Elon Musk quer pousar com uma nave alta, né? Quando você vai pousar, a chance disso aqui cair, né? Porque o centro de gravidade, por ser alto, não vai ser baixo, né? A chance de cair e ficar no chão da Lua é maior, né? Mas vamos voltando aqui. Então vamos supor que na ponta desse foguete, além da cápsula, nós temos aqui um veículo de pouso, né? Na Lua. O que o veículo de pouso precisa de ter? Ele precisa ter umas perninhas,
Um foguetinho bem lero-lero aqui, bem lero-lero, ok? Com um pouquinho de combustível. E o que nosso amiguinho astronauta aqui dentro, ok? Né, o foguete maior queimou ao contrário do movimento dele, até perder toda a velocidade, ele vai cair na Lua. Qual que é o problema disso aqui? O problema é que ele tem que fazer uma manobra bem legal. Quem jogou Lunar Lander no Atari, tá, gente? No Atari tinha um joguinho de pousar na Lua, né? O que acontece? Está aqui nossa cápsulazinha, porque a Lua tem gravidade, a Lua ela não tem atmosfera, o que acaba piorando as coisas na hora de pousar, né? Porque quando você vai pousar na Terra, a atmosfera você vai pegar fogo e tal, mas ela ajuda você a desacelerar, né? Tanto que existe um negócio que chama velocidade terminal, né? É quando a gravidade, né, a velocidade máxima que você vai ter quando a gravidade, né, que está te puxando para baixo, né, e o atrito, né, ficam mais ou menos equilibrados. Aí você chega nessa velocidade máxima, né? Na Lua você não tem atrito, né? Porque não tem atmosfera. Então tá aqui nossa cápsulazinha caindo, né? Ela reduziu a velocidade toda dela. E aqui está aqui nossa cápsulazinha aqui, ó, caindo, né? O que ela pode fazer? Ela pode ligar aqui os foguetinhos dela. Ligou os foguetinhos dela e zerar essa velocidade, né? O problema é que assim que ele zerar essa velocidade, ele vai começar a cair de novo. E isso gasta muito combustível. Então, tem que fazer o cálculo e tal. Vou fazer isso aqui, ó. Essa aqui é uma cratera, só para mostrar calor, tá? Tem que fazer o cálculo, que o cara lá, o engenheiro lá na... Tô mostrando errado aqui, mostrando o que eu tô... Eu nem sei se essa parte aqui eu filmei direito, porque eu tirei o pente aqui do lugar que tá filmando. Mas sério, vamos lá, vamos na força da coragem, depois eu olho. O engenheiro lá na Terra e tudo mais, pode ter feito os cálculos, blá blá blá. O foguete vai ter um rádio, né? Então o cara da Terra vai conseguir comunicar com ele, com algum delay, mas vai conseguir e tudo mais. Tem um computador primitivo que é igual a calculadora. Os caras que são astronautas, eles são engenheiros também, tá? Eles vão fazer um cálculo para que eles gastem o mínimo combustível possível para fazer essa parada. O problema é essas perninhas, por exemplo, não ficar em pé, o problema é bater numa montanha, bater numa cratera, o cara que está aqui morrer e tal. A forma mais eficiente de fazer é o que eles chamam de suicide burn, que é a queima suicida. O que é a queima suicida? O cara tá vindo na trajetória aqui, é ele chegar na última hora e parar. Chegar a zero de velocidade, o mais perto possível do chão, para ele não ter que gastar essa energia extra de começar a acelerar de novo, parar, começar a acelerar de novo, parar, né? Mas não é necessário fazer isso simplesmente queimando ao contrário do movimento, tá? Aqui o movimento da cápsula, simplesmente queimando ao contrário do movimento, ele vai chegar a velocidade a zero, e aí ele vai conseguir cortar a velocidade lateral e tudo mais facilmente, e igual no joguinho da Atari, pousar a cápsulazinha dele aqui na Lua, ok? A Lua, né, ela tem muito menos gravidade do que na Terra. Então, com esse foguetinho de merda que ele tem aqui, não sei se o YouTube, né, foguetinho de merda que ele está aqui, depois que ele já está lá satisfeito na Lua, andou, pôs a bandeirinha e tudo mais, o que ele tem que fazer? Ele tem que reencontrar com a outra nave que ficou em órbita. Por que normalmente se deixa uma outra nave em órbita? Deixa eu dar uma apagada aqui que está ficando muito
muita bagunça, né? Onde que eu apago? Apagar aqui, eu não sei o que é isso aqui. Não sei. Ah, tá, esse aqui é o cubo. Por que que normalmente, né? Vamos de novo, aqui é a Lua. A Lua. Nós temos uma navezinha. Nós temos uma nave. Eu ia dizer que era aritmética, né? Meu Deus. Nós temos uma navezinha aqui em órbita, tá? Navezinha em órbita. E aqui nós temos o nosso amiguinho aqui na cápsulazinha, pousado na Lua, né? Por que a cápsulazinha? Por que separar? Ó, e outra coisa, a nave né, tá em órbita ali, por que mandar uma cápsulazinha? Por que não parar com a nave? Por que essa complicação toda? Porque, novamente, para você acelerar uma massa grande, você gasta muito combustível, né? Para você acelerar uma cápsulazinha, um veículo um landing vehicle, um veículo de pouso super leve, na Lua, que tem uma gravidade muito menor do que a da Terra, não tem atmosfera e tudo mais, o combustível que precisa se gastar para fazer isso é muito pequeno. Então, esse estágio aqui que pôs o foguete em órbita e tal, é muito combustível. Esse estágio que levou para a Lua é um tanto bom de combustível. Essa que vai pousar é muito pouco combustível, ela é muito levinha. Tá? Tem gente que fala dessa parte que o cara saiu ali da Lua. Tem uma cena icônica lá, né, da NASA, ninguém acredita e tal. Mas é porque as pessoas não têm conhecimento disso aqui, tá? Eu não sou um cientista, ok? Eu sou apenas um cara que fala coisas na internet. Não confie em mim, pesquise e tal. Mas, ok, quando o cara quer sair da Lua, ele vai ligar o foguetinho dele aqui, vai sair da Lua, tá? E ele vai se reencontrar com a navezinha que ficou orbitando. Então, é o mesmo sistema. Dizia eu que a aritmética, né? Já fez essa piadinha, mas ela é boa. Por que não tá rolando? Ah, tá. O cara vai sair da Lua. E, ó, aqui tá a nave, né? Mas ele vai reencontrar. Isso aqui chama rendezvous, ok? Ele vai reencontrar com a nave. Normalmente é esse tipo de manobra que eles fazem. Então, como que ele reencontra com a nave? Né? Basta ele botar a velocidade dele igual a da nave, que ele vai ficar aqui o veículo de retorno, ó, ok? E aqui ó, é a cápsulazinha, ok? Essas perninhas já vão estar fechadas, né, e tal, mas vamos botar aqui para entender que isso aqui é a cápsulazinha. O veículo de retorno vai acoplar, né? Eles têm uma parada de acoplagem, eles vão acoplar, acoplou a cápsulazinha. E o que o veículo de retorno tem que fazer para voltar para a Terra, né? Eu falei com vocês, né, que para parar, né, ele só teve que frear, né, acelerar ao contrário, né? Aí que tá uma parada interessante. Ele tá aqui orbitando a Lua e a Lua tá orbitando a Terra, né? Então precisa de muito combustível para ele voltar para a Terra? Não. Ele gastou um pouquinho de combustível para frear,
Se ele acelerar de novo, essa órbita aqui, né, ela vai voltar a ser uma órbita de fuga da Lua, ok? Se ela é uma órbita de fuga da Lua, o que acontece? Ela é automaticamente uma órbita da Terra, ok? Então, depois que reconectou essas duas naves, essa nave aqui liga o foguete sem nenhum tipo de cálculo super avançado, que precisa de computador. Ela acelera, ela vai estar de novo numa velocidade suficiente para que a gravidade da Lua, né, não aprisione ela aqui para sempre. Ela vai escapar da Lua. Assim que ela escapa da Lua, o que acontece? Ela está em órbita de novo da Terra, ok? Então, assim que ela escapou da Lua, gastando pouco combustível, como eu falei, os estágios maiores são normalmente para sair da Terra, para fazer, né, a viagem de um lugar para o outro e tudo mais. Esses últimos estágios não tem tanto combustível assim, né? Eles são mais leves e tudo mais, e ele vai acelerar um pouquinho, está de volta para a Terra. Chegando na Terra, o que ele tem que fazer? Simplesmente queimar ao contrário da direção dele, que é que a órbita vai diminuindo, 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 até que ele cai na Terra, né? E aí, a última parte, qual é? É a parte da cápsulazinha com o paraquedas, né? Nós temos a cápsulazinha com os paraquedas, né? Nossos paraquedas tensos. As cápsulazinha com os paraquedas. Esse paraquedas vai ser aberto só no final. A cápsulazinha normalmente vai ter um material aqui embaixo, chama ablatente, porque ela vai descer, né? Eles frearam, então ela está caindo na Terra, ok? Ela vai descer e vai gerar, ela está em muita velocidade. Mesmo ela tendo freado aqui no espaço, ela ainda está com muita velocidade. Então, boa parte dessa velocidade vai ser perdida com atrito com o ar, porque agora a Terra tem atmosfera, certo? E o que é o ablatente? O ablatente é uma camada, entre outros materiais, né, mas o que eu já ouvi falar que os soviéticos usam é tipo uma cortiça. Cortiça tipo de rolha de vinho, que ela vai pegar fogo, ok? No que ela está pegando fogo e sendo consumida, né? Ela vai manter a cápsula aqui, ó, fria, por causa das leis da física, tá? Então, a cápsula está caindo aqui, pegando fogo, o ablatente aqui está sendo consumido. Quando chegou a uma parte da atmosfera, eu vou desenhar aqui uma montanha, tá? A cápsulazinha já está aqui, ó. Ela já perdeu boa parte da velocidade dela, passando por dentro da atmosfera. Quanto mais ela passar por dentro da atmosfera, mais ela perde velocidade, certo? E aí, quando ela chegar numa velocidade suficiente para abrir os paraquedas, ela vai abrir os paraquedas e cair no mar. Normalmente o cálculo é feito para cair no mar, para ficar mais fácil de resgatar, né, os astronautas, ok? Então, isso tudo que eu falei aqui, por que eu falei? Eu falei porque as pessoas acham que a Lua é algo extremamente complicado no sentido de nós vamos atingir a Lua milhares de quilômetros de distância e eles acham que tem que fazer manobras complicadíssimas e tudo mais. Tudo isso aqui, ó, já foi explicado na época da Guerra Fria, a ponto de que eu, que não sou um cientista nem nada, sei explicar para vocês, ok? Nada disso precisa de um supercomputador, tá? O que era especial na época da Guerra Fria é que existia uma corrida espacial entre os soviéticos e os americanos, né? Eles queriam a todo custo vencer a corrida espacial,
né? Então, além, né, deles terem feito um desenvolvimento muito rápido, né, usando os cientistas, não vou passar para essa parte, né, mas teve a operação Paperclip, eles pegaram alguns cientistas de um outro lugar lá, né, mas além disso existia assim a segurança, né, deu errado, morreu astronautas e blá blá blá. Hoje em dia nós vivemos num mundo diferente, né? As pessoas não querem morrer queimadas dentro de um foguete, né? Uma empresa privada não quer lançar um foguete com alguém, com um grupo lindo, maravilhoso, e esse grupo ficar perdido no espaço, ou morrer queimado e tudo mais. Mas assim, confia em mim. Tanto os americanos quanto os chineses têm sondas na Lua já, né, que são veículos não tripulados. Os americanos e os chineses já fizeram missões a Marte. Se você for em certos sites, você vê fotos do dia tiradas de Marte, né? Nós estamos só esperando uma data propícia, para ter segurança propícia e tudo mais, para o homem voltar aí à Lua. E assim, eu tenho muita vontade de ver isso, né, em HD, o homem na Lua, né? E isso vai acontecer, fiquem tranquilos, já aconteceu, mas vai acontecer de novo. E não precisa de nenhum supercomputador, não precisa de nada, precisa de um engenheiro com um papelzinho lá. Só precisa da vontade humana, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.